E aí, tudo bem? Olha só, e se o próximo grande salto da inteligência artificial não viesse de mais poder de fogo, mais computadores, mas sim de uma ideia de geometria lá do século XIX? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa descoberta que está literalmente mudando a forma da IA. Para a gente começar, vamos dar uma olhada no tamanho do problema. 3 terabytes. É isso aí. Para conseguir pesquisar 1 bilhão de documentos com a IA que a gente usa hoje, seria preciso uma máquina com 3 terabytes de memória RAM. Pensa só, isso é gigantesco, é caríssimo e acaba virando uma barreira que deixa essa tecnologia toda na mão de pouquíssimas empresas gigantes, né? Agora, e se a gente pudesse pegar esses 3 terabytes e, puf, reduzir em 96%? E o melhor, quase sem perder nada da qualidade da inteligência do sistema. Parece mágica, né? Coisa de ficção científica. Mas é exatamente essa busca que a gente vai desvendar aqui. Certo, para a gente entender a solução, primeiro a gente tem que entender de onde vem o problema, né? A raiz de tudo está na forma como a IA entende a nossa linguagem. E ela faz isso usando listas gigantes de números que a gente chama de vetores. Mas o que é um vetor, afinal? Imagina que é tipo um endereço de um conceito num mapa gigante. Cada palavra, cada frase ganha um endereço numérico. O padrão que todo mundo usa hoje é uma lista de 768 números para cada pedacinho de texto. Agora, multiplica isso por bilhões de textos. A conta não fecha. Esse é o nosso verdadeiro elefante na sala. E é aqui que a gente chega numa sacada fundamental. O problema, na verdade, não é a quantidade de números. O X da questão é uma incompatibilidade, um desencontro entre a forma da nossa linguagem e o espaço onde a gente está guardando ela. Para entender isso, pensa numa biblioteca. A nossa linguagem é toda organizada, né? Hierárquica, que nem uma árvore. A gente tem ciência, aí um galho vira física, outro galho da física vira física quântica. Faz sentido. Só que o espaço que a gente usa para guardar isso, o tal do espaço vetorial euclidiano, ele é plano. Imagina um galpão gigante, onde todos os livros são jogados no chão, sem prateleira, sem nada. É uma bagunça super ineficiente. Então, o resumo da ópera é esse. A gente está tentando enfiar à força uma estrutura de árvore que cresce de forma exponencial dentro de uma caixa, um container, plano, que cresce de forma linear. Para evitar que os galhos dessa árvore se amontoem um em cima do outro, a gente precisa de um espaço ridiculamente grande, com centenas de dimensões. E quando a gente olha para os números, o problema fica ainda mais claro. Olha só, com os 5 níveis, uma árvore tem 32 folhas na ponta. Beleza, o espaço plano até que dá conta. Mas, com 20 níveis, a gente já está falando de mais de 1 milhão de folhas. Aí não dá. É simplesmente impossível representar tudo isso num espaço pequeno sem que uma coisa atropele a outra. Mas chega de falar de problema. Bora para a solução, que olha, é elegantíssima. O nome dela é espaço hiperbólico. É uma ideia matemática antiga que estava só esperando a sua hora de brilhar. E o que raios é esse tal de espaço hiperbólico? Bom, é uma geometria onde o próprio espaço cresce de forma exponencial quanto mais longe do centro a gente vai. Ele se estica. E por isso, ele é o container perfeito para coisas que têm essa estrutura de árvore, como a nossa linguagem. A gente pode visualizar isso com uma coisa chamada disco de Poincaré. Vamos fazer um tour rapidinho por ele. Imagina que bem no centro do disco, a gente coloca um conceito bem geral, tipo animal. Aí, conforme a gente vai indo em direção à borda, o espaço se estica quase que infinitamente e abre lugar para categorias mais específicas, tipo mamífero. E mais para perto da borda ainda, tem espaço de sobra para as espécies. Cachorro, gato, elefante, cada um no seu cantinho, sem um esbarrar no outro. E aqui tá a grande sacada. Não é sobre compressão de dados, é sobre encontrar o recipiente certo para a tarefa. Pensa assim, o espaço que a gente usava antes, o euclidiano, é como tentar guardar uma árvore de Natal numa caixa quadrada gigante. Já o espaço hiperbólico é uma caixa que já vem no formato exato da árvore. Perfeito. Ok, a teoria é linda, né? Mas como é que isso funciona na prática? Vamos conhecer o modelo que faz essa dobra geométrica acontecer? O CGT. O processo é bem direto, são 3 passos. Primeiro, entra no sistema aquele vetor padrão gigante de 768 dimensões. Depois, uma rede neural funciona tipo um resumidor, dando uma enxugada nele. E aí vem a mágica, a projeção que joga esse vetor para o nosso espaço curvo. E tá aí ela, a fórmula mágica por trás de tudo. Calma, não precisa se assustar, esse é o mapa exponencial. Basicamente, é o coração matemático da coisa toda.
essa equação que pega o vetor lá do espaço plano e joga ele de um jeito super elegante para dentro do nosso disco hiperbólico. Vamos entender a intuição por trás dela. Sem pânico com a matemática, tá? A intuição é a seguinte: essa função tang, ali no começo, funciona como um espremedor, sabe? Ela garante que não importa o tamanho do vetor, ele sempre vai caber dentro do disco. E, ao mesmo tempo, o resto da fórmula garante que as distâncias importantes entre os conceitos sejam mantidas, só que agora nessa nova geometria toda curvada. E agora, a melhor parte. Vamos ver o que essa abordagem geométrica conseguiu na prática. E olha, se preparem, porque os resultados são de cair o queixo. Os números falam por si. Olha essa tabela. O modelo padrão, aquele com 768 dimensões, consegue uma nota de qualidade de 0,834. O nosso modelo, o CGT, com míseras 32 dimensões, chega em 0,812. Traduzindo, ele é 24 vezes menor e a perda de qualidade é quase nada. É impressionante. Olhando o gráfico, o ganho de eficiência fica até chocante. A gente tem essa barra gigante ali, de 778 dimensões do modelo antigo, e do lado uma barrinha minúscula de 32, do modelo novo. A diferença simplesmente brutal. Ah, mas e a qualidade? Olha só que incrível. O sacrifício foi mínimo. Essa métrica aqui, o tal do Rhodes-Spearman, mede basicamente o quão bem o modelo entende as relações entre as palavras. E a queda na performance foi de só 2%. É uma troca inacreditável. A gente reduz o tamanho em 96% e perde só 2% de qualidade. E o que isso significa para o mundo real? Para a gente? Significa poder ter uma busca inteligente, super poderosa funcionando offline no celular. Significa que startups, empresas pequenas, vão ter acesso a uma tecnologia que antes era coisa só de Big Tech. É, no fim das contas, a democratização da IA de verdade, em larga escala. E agora, para a gente fechar, vamos para uma conclusão que é quase filosófica. No fundo, o que a gente está vendo aqui é sobre encontrar a forma geométrica certa para as nossas próprias ideias. Essa citação resume tudo de uma forma perfeita. A gente passou décadas só jogando mais computador, mais força bruta, para compensar um desencontro geométrico. Só que a força bruta uma hora para de dar resultado. Já o alinhamento, a inteligência de usar a ferramenta certa, isso sim tem retornos que só crescem. Tem um provérbio da Malásia que diz "Ukru bajude badan sindiri", que quer dizer algo como meça a roupa no seu próprio corpo. E isso captura a essência dessa nova era da IA. Em vez de criar uma solução gigante que serve mais ou menos para todo mundo, a gente começa a criar soluções sob medida, que se encaixam perfeitamente na forma de cada problema. E a gente termina com essa pergunta no ar. Se a linguagem se encaixa como uma luva num espaço curvo, que outros problemas gigantes e complexos, sei lá, na biologia, nas finanças, na física, estão só esperando a gente descobrir a sua verdadeira geometria, a sua verdadeira forma? A resposta para isso? Bom, ela pode mudar tudo. Valeu por acompanhar essa análise até aqui.